Até o momento, utilizamos o PyCharm, que segue o fluxo padrão de desenvolvimento. A execução do código é linear, ou seja, de cima para baixo. Por exemplo, irei inicializar duas variáveis, a com valor de 10 e b com valor de 5, e dizer que a soma vai receber a mais b. Dessa forma, ao executar o código, todo esse trecho será executado de forma imediata. Podemos utilizar o conceito de funções para que seja executada no futuro, como esse exemplo, onde é definida a função e dentro dela é dito o que vai acontecer quando ela for invocada, ou seja, chamada. Porém, em áreas como análise e ciência de dados, muitas vezes é necessário testar trechos específicos, visualizar gráficos ou manter dados na memória sem precisar rodar o programa todo a cada alteração. E para essa necessidade, será utilizado o Jupyter Notebook, que nos permite executar o código em blocos independentes. Para isso, basta pesquisar por Jupyter Notebook. Já mostrei uma forma de se instalar o Jupyter Notebook através do Anaconda, porém, irei mostrar outra forma possível de se fazer isso. Indo no primeiro link, aqui vai ter alguns exemplos e consideração, e nessa parte como é que se instala o Jupyter Notebook. Irei mostrar primeiro os exemplos e depois a forma de se instalar o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook ele aceita diversas linguagens como C++, Julia, R, Ruby, entre outras. Aqui você irá encontrar a lista de todas as linguagens que ele suporta. Indo no Jupyter Lab e nesse arquivo intro, pode-se notar a outra grande vantagem de se utilizar o Jupyter Notebook, pois ele nos permite a integração de texto conjuntamente com códigos. E esse gráfico é gerado a partir dessas linhas de código, utilizando para isso duas bibliotecas, Matplotlib e NumPy, que será a primeira biblioteca que irei abordar. Nesses arquivos de exemplo, tem outros como R, SQLite com banco de dados, C++. E outro arquivo que irei mostrar será o Lorem. Antes de mais nada, e nessa opção Run, rodar todas as células, e Lorem foi um matemático e meteorologista fundamental para entendermos os limites da previsão do tempo. A partir de seus estudos, ele desenvolveu a base da teoria do caos de forma sucinta. A teoria nos mostra que, mesmo que um sistema seja determinístico, ou seja, regido por leis físicas exatas, a previsão de longo prazo torna-se praticamente impossível. Isso acontece devido à sua natureza caótica. Pequenas mudanças no início alteram drasticamente o resultado final. Esse fenômeno explica a dificuldade inerente em realizar previsões meteorológicas em janelas de tempo estendidas. Para poder exemplificar esse conceito, são utilizadas essas bibliotecas. Aqui tem as funções e o sistema de Lorentz é composto por essas três equações diferenciais, que descreve como fluidos como o ar na atmosfera se movem e trocam calor. E a partir disso, pode-se fazer a representação do comportamento caótico. Portanto, nesse exemplo, pode-se alterar os parâmetros e observar o que acontece. Modificando-se o sigma, aqui para o valor de 0, obtém-se esse gráfico, beta e ρ. E com esse exemplo, pode-se perceber também a grande aplicação da programação, que é para ajudar no entendimento de conceitos abstratos, tanto em física como em matemática. Indo na opção de instalar o Jupyter, tem-se o Jupyter Lab, mas o que será instalado, e caso você tenha instalado o Jupyter Notebook através do Anaconda, não precisa fazer essa etapa. E no Windows, pesquisar por PowerShell. Antes de mais nada, é importante executar esse seguinte comando: python --versão. Estou utilizando a versão 3.13.9 e caso apareça para você que o Python não é reconhecido como comando interno, mesmo que você tenha marcado a opção add to path no momento da instalação do Python através do python.org, muito provavelmente é o seguinte problema. Novamente no menu iniciar, pesquisar por aliases e desmarque essa opção.
para o Python.exe, que é executável, e o Python 3. Mesmo você tendo desmarcado essa opção e continuar aparecendo a mensagem, muito provavelmente você deve ter esquecido durante a instalação de marcar a opção add to path. Nesse caso, basta baixar o Python, pode ser qualquer versão, até 3.13.9, no momento que eu gravo esse vídeo, instalar novamente, mas na hora de instalar, marcar a opção add.topath, para que o Python seja reconhecido como comando interno. Antes de mais nada, eu vou mudar o diretório. O caminho que está é C, usuário, Victor. Irei mudar para o D, então D maiúsculo 2 pontos. O diretório foi mudado e dentro desse diretório irei criar uma pasta mkdir e o nome da pasta aplicações. Apertar Enter, ele diz que criou a pasta aplicações no disco local D. E aqui tem disco local D, aplicações. E é necessário mover-se para a pasta aplicações. Sendo assim, cd aplicações. Então estou dentro do disco local D da pasta aplicações. Irei executar o comando python -m, que é para executar o módulo venv e o nome da pasta, que é venv. Importante que esse processo que eu estou realizando é para que os projetos de aplicações que porventura utilize o Jupyter Notebook fiquem no disco local D por causa do armazenamento interno do meu computador. Então, o nome dessa pasta, que eu recomendo que vocês criem também, pode ser em qualquer lugar, tanto o disco local C como D, pode ser qualquer nome. Já esse comando tem que ser exatamente igual, porque ele vai pegar o Python, que muito provavelmente vai estar no disco local C, e vai fazer uma cópia para essa pasta. Apertando Enter, o comando foi executado. Indo na pasta, ele criou esse arquivo venv, que é muito similar ao arquivo do PyCharm. Venv tem a pasta lib, script, gitignore e pyenv. A pasta lib, script.gitignore e pyenv. E antes de instalar o Jupyter Notebook, é importante ativar o ambiente virtual. A necessidade do ambiente virtual é para isolar aplicações. Por exemplo, toda e qualquer biblioteca que for instalada porventura, ela só vai existir nesse local. Sendo assim, ponto barra, que diz respeito ao diretório local que é aplicações, venv, que é o nome dessa pasta, depois barra scripts, e dentro dessa pasta o activate, que é para ativar o ambiente. Ele aparece agora em vez de venv, ou seja, estou dentro do ambiente virtual. E agora posso rodar o comando Jupyter Notebook. Esqueci do pip. Pip install Jupyter Notebook. Ele terminou de instalar o Jupyter Notebook. Executar esse comando para atualizar o pip. E agora sim rodar o comando Jupyter Notebook. E assim posso acessar o Jupyter Notebook. Arquivo, novo, notebook, print, olá, mundo. E a única diferença entre essa forma que eu mostrei em relação ao Anaconda é, pelo Anaconda, ele vai instalar diversas bibliotecas por padrão, seja NumPy, Pandas e até bibliotecas relacionadas à ciência de dados, fazendo com que o arquivo fique muito grande e realizando o processo que eu mostrei agora é instalado somente o Jupyter Notebook. E à medida que formos avançando no curso, serão instaladas as bibliotecas específicas para cada tópico. A outra forma é pelo Google Colab, que é do próprio Google, bastando ter a conta do Gmail, novo notebook, print, olá, mundo. Vai executar de forma normal e uma pequena atualização a respeito do PyCharm, que também vamos utilizar mais adiante. O PyCharm, a partir de agora, quando você instala pela primeira vez, ele está integrando tanto o free como o profissional. Então, durante 30 dias, você terá acesso ao PyCharm profissional. Porém, minha recomendação: tome cuidado, pois no PyCharm profissional ele tem a parte de autocomplete, ou seja, ele mesmo sugerir códigos para você. Porém, como você está aprendendo, eu recomendo fortemente que digite o código. Além disso, tem-se o Jupyter Notebook
nativo na versão paga e o outro editor é o VS Code. O VS Code é um editor semelhante ao PyCharm e além disso, ele tem uma extensão que é da Microsoft que permite executar o Jupyter diretamente do VS Code e isso já é uma facilidade por si só. Porém, por questão de costume, irei manter o PyCharm e quando for necessário, utilizar o Jupyter Notebook. E aqui eu posso renomear o arquivo para teste. No disco local D, na pasta aplicações, eu tenho esse arquivo teste. A extensão é diferente, pois é um Jupyter Notebook. Logo, o Jupyter Notebook ele vai ser utilizado para mostrar algumas bibliotecas, realizar testes. Porém, mesmo que utilize o Jupyter Notebook para testes, na parte de análise de dados, é necessário, no final, assim que terminar tudo o que for feito, passar para o arquivo Python, que a extensão é .py. E outra coisa é, aqui eu abri outro PowerShell, ele sempre vai começar no disco local C, usuário Victor. No meu caso, para abrir o Jupyter Notebook, eu sempre vou ter que mudar para o disco local D, depois do disco local D, para a pasta aplicações, ativar o ambiente virtual e depois o Jupyter Notebook. Esse será o processo que é necessário realizar toda vez. Porém, como um curso avotado à programação, pode-se automatizar isso. Irei criar um novo arquivo. Para isso, o arquivo de texto @echo of dois pontos repetidos para ser um comentário. A primeira etapa vai ser garantir que esteja no disco local D dois pontos. O segundo passo, mover para a pasta aplicações, cd // aplicações. Já o terceiro passo é ativar o ambiente virtual cal venv / script /activate e finalmente abrir o Jupyter Notebook. Arquivo, salvar como. O nome pode ser qualquer um que você desejar. Iniciar, porém a extensão tem que ser BAT. Criando-se dessa forma um atalho que, ao invés de repetir aquele processo pelo Windows PowerShell, basta executar diretamente pelo arquivo BAT. Então, tenho acesso ao arquivo teste, print, teste. Portanto, há duas formas de se fazer isso, tanto navegando pela pasta e fazendo um processo, como criando-se o arquivo .bat. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar sua opinião e o like. Até a próxima.